paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Chegamos no capítulo 14 do estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis. Hoje nós vamos falar sobre as consequências das escolhas erradas que fazemos, tomando como referência o Ló, sobrinho de Abrão. A leitura desse capítulo parece um pouco conturbada, né? Com vários nomes, nem um pouco familiar. Parece até que não tem nada para extrair desse texto, mas tem sim, com certeza tem. Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E vamos ver hoje que nesse capítulo 14 de Gênesis não é diferente, né? Eu tenho certeza que seremos muito edificados com as lições que há nesse texto. Nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos, depois nós pulamos para o 11 e depois nós vamos até o 16, tá bom? Diz assim o texto: E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedor Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Agora o versículo 11. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Bom, só para nos situarmos, no capítulo anterior nós vimos Abrão retornando do Egito, né? De onde ele havia se aventurado devido à fome que houve na terra. E ele voltou com a sua esposa Sarai, com Ló, seu sobrinho, e uma comitiva de pastores dos gados de Abrão e de Ló. São as promessas de Deus que começaram a se cumprir, e Abrão começou a enriquecer, a ser muito abençoado por Deus, e Ló, seu sobrinho, por estar junto com Abrão, também foi atingido, também foi contagiado pelas bênçãos de Deus. O resultado disso foi que a terra não pôde suportar tantas bênçãos juntas. Isso gerou contenda entre os pastores de Abrão e os de Ló, e eles tiveram que se apartar. Abrão deu o privilégio a Ló de escolher a direção a seguir, e Abrão seguiria pelo lado oposto a que Ló escolhesse, né? O Ló cresceu o olho nas belas campinas do Jordão, às margens de Sodoma e Gomorra, e seguiu para lá. Nos 2 primeiros versículos que lemos, diz que houve uma guerra entre 4 reis contra 5. E dentre esses 5 reis estava o rei de Sodoma, né? A cidade onde o Ló se acomodou. Só que antes dessa guerra acontecer, nos versículos 8 e 9, houve outras batalhas, né? Em que esse rei Quedor Laomer, que pelejaria contra o rei de Sodoma e os demais, ele saiu vencedor, né? Os versículos 5 e 7 mostram isso. Ele venceu os Refaíns, os Uzins, os Emins, os Orreus, os Amalequitas, os Amorreus. Todos esses o rei Quedor Laomer derrotou antes da peleja contra Sodoma e Gomorra e os demais reis que fizeram aliança com eles, né? Por que o Espírito Santo faz questão de citar essas batalhas antes da guerra desses 4 reis contra os outros 5, irmãos? Porque lá na frente, ao saber que Sodoma foi saqueada e Ló fora levado cativo, né? Sofrendo assim a primeira consequência da sua escolha errada, ao saber disso,
Abrão sairia com 318 soldados contra os reis que o sequestrou e os venceria, né? Valorizando assim a vitória de Abrão, né? Afinal, ele não venceria qualquer um, mas 4 reis que haviam derrotado no total 11 reis. E é assim que Deus faz, meus irmãos. Ele permite que os nossos inimigos cresçam, não para nos amedrontar, mas para valorizar a nossa bênção, a nossa vitória. Quanto mais difícil for o adversário ou o problema, maior será a vitória e o nome do Senhor será glorificado. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, né? Percebam também que Abrão, ao saber que Ló fora levado cativo, ele se prontificou em planejar o resgate do sobrinho, né? Abrão poderia fazer um descaso, afinal as intenções de Ló não foram boas ao escolher Sodoma, né? Ele poderia considerar que seu tio Abrão já tinha 75 anos, merecia um lugar aparentemente melhor, mas não, né? Eu vou para Sodoma, onde tem muita água para o meu gado e Abraão que se vire. Agora Abrão poderia dizer, eu estou nem aí com Ló, foi a escolha dele. Mas não, irmãos, Abrão prontamente partiu em resgate do sobrinho. Irmãos, o que teria levado Abrão a tomar essa atitude em favor de Ló? Será que não foi o fato de Abrão também já ter, entre aspas, quebrado a cara quando foi se aventurar no Egito, né? Deus, em sua onisciência, já sabendo da escolha de Ló antecipadamente, né, permitiu que Abrão passasse algo semelhante antes, né, lá no Egito, justamente para depois ele não julgar a atitude errada do sobrinho lá na frente, né, e assim o Abraão fosse ajudá-lo. E isso é outra lição para nós, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a errar. Ao invés de ficar julgando as atitudes dos irmãos, eu devo reconhecer que também estou sujeito ao mesmo erro e interceder, ajudar aquele irmão que caiu. Irmãos, pensa comigo. Por que Deus não revelou o que estava oculto em Sodoma para o Ló, como revelou para o Eliseu aquelas armadilhas que o rei da Síria preparava contra Israel? Se a Bíblia diz que Ló era justo aos olhos de Deus, conforme vai dizer Pedro em uma de suas cartas, né? Bom, primeiro porque o Ló não buscou a Deus em oração antes de tomar a decisão de ir para Sodoma, né? Porque parecia algo óbvio que as Campinas do Jordão era a melhor escolha. Irmãos, a gente não deve tomar nenhuma decisão sem antes consultar a Deus, né? Ainda que seja algo óbvio. O que o Ló fez é o mesmo que um cristão frequentar lugares não apropriados com o pretexto de não se contaminar e tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Isso é indisciplina. E quando Deus destruir os ímpios daquele lugar, se o crente estiver junto, ele pode perecer também, né? O ímpio pelo juízo de Deus e o crente pela disciplina do Senhor. Outro ponto importante a ser observado nesse texto são as guerras, né? Irmãos, não há registro de outras guerras anteriores. Provavelmente eram as primeiras guerras da história. Logo no início, em Gênesis, né? Que significa princípio. O que isso me ensina, irmãos? Que quando Jesus diz que a sua vinda seria precedida por guerras, fome, reino contra reino, ele está falando de algo que já acontecia desde o início, né? Desde a antiguidade. Então não é de hoje que tem essas coisas. Abrão enfrentou guerra, enfrentou fome, vivenciou reino contra reino. Acontece que o que Jesus está dizendo é que tudo isso seria algo cada vez mais constante em todos os lugares, né? Esse seria o sinal da sua vinda. Quando você vê as guerras acontecendo no mundo todo, né? Às vezes você até fala, é o sinal da volta de Jesus, né? Aí alguém retruca, é nada, sempre houve guerra, sempre houve fome, sempre houve pestes. Sim, mas a proporção está aumentando, né? E o intervalo entre uma e outra diminuindo cada vez mais em todo o mundo. E esse é o sinal da volta do Senhor. Irmãos, pesquisas apontam que atualmente há mais de 180 conflitos armados em curso no mundo, né? Com um número crescente de conflitos interestaduais, que são as guerras envolvendo Estado e nação, né? E também um aumento significativo de guerras civis. E isso significa que Jesus está voltando, irmãos. Outro ponto importante está no versículo 15. Quando Abrão feriu os 5 reis, o texto diz que ele ainda os perseguiu, né? Por que, irmãos, que Abrão perseguiu eles se já tinha ferido?
porque não bastava ferir eles, né? Era preciso matar eles totalmente, exterminar, para não continuarem sendo uma ameaça. E isso aqui é outra lição para mim, né? O nosso maior inimigo é o pecado, né? Não é a morte, porque ela precisou do pecado para entrar no mundo. Não é o diabo, porque apesar dele ser maligno e terrível, ele também depende do pecado para agir na vida das pessoas. Não é o próprio ser humano, né? Porque o ser humano ele é mau também devido ao pecado que habita nele. Então, irmãos, o pecado é o nosso pior inimigo, né? E todo pecado ele deve ser arrancado pela raiz. O escritor aos Hebreus diz isso com relação à raiz de amargura, mas o princípio deve ser aplicado a todo tipo de pecado, né? Então não se contente, meus irmãos, não se contente com uma ou outra vez que você venceu o pecado. Não exterminar o pecado é o mesmo que vencer uma batalha, mas não a guerra. E com certeza ele voltará, né? Na tentação do deserto, Jesus venceu uma batalha contra o diabo, né? Quando ele tentou Jesus após o batismo. E o resultado, o diabo se ausentou por um tempo apenas, né? Ele será vencido totalmente quando for lançado no lago de fogo. Os versículos 18 ao 20 traz uma questão bem polêmica, irmãos. Ele diz que após Abrão vencer a guerra, resgatar Ló e sua família e conquistar os despojos, né, dos inimigos, ele deu o dízimo ao sacerdote do Deus Altíssimo, o Melquisedeque. Então o dízimo não é só da época da lei, conforme alguns insinuam, né? Você vê aqui o dízimo sendo pago antes da lei, durante a lei, lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, e depois da lei, em Mateus capítulo 23, versículo 23. Mas por que esse assunto é polêmico? Porque envolve o dinheiro, né? Então o problema, na verdade, não é o dízimo, mas o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, inclusive das discussões acerca do dízimo, né? Outro dia me perguntaram, irmão, se eu não dizimar, eu vou para o inferno? Eu respondi, depende, né? Depende da motivação pela qual você não dizima. Dízimo não salva, né? A salvação é pela graça por meio da fé. Um dizimista não está mais salvo do que um não dizimista. Mas se você não dizima devido ao amor pelo dinheiro, aí a coisa muda, né? Ou o destino muda, né? Porque Paulo vai dizer que os avarentos não herdarão o reino de Deus. E você dizer para mim também que não é avarento, não vai aliviar em nada, né? Porque Deus conhece o que está em cada coração. Interessante que nos versículos 21 ao 24 você observa que não foi só o rei de Salém que veio até Abraão, o de Sodoma também, né? Após ele exterminar os inimigos. E ao contrário do que fez com o rei de Salém, entregando-lhe o dízimo, Abrão recusou a gratificação, os bens do rei de Sodoma, né? Ele foi taxativo, de maneira alguma, né? De maneira alguma vou querer os seus bens para que você não diga que me enriqueceu. Irmãos, a igreja não deve de maneira alguma fazer aliança com políticos em troca de recursos financeiros, né? Porque nós servimos ao Deus que é dono do ouro e da prata, né? E se fizer aliança, certamente ficará com o rabo preso, né? Devendo favores e muitas vezes cedendo o púlpito, o altar de adoração a Deus para fins políticos. Abrão, então, cumpriu o que o Senhor Jesus ordenaria por volta de 2000 anos depois, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais um capítulo do livro de Gênesis. No próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 15. Deus abençoe a todos, conto com vocês.